Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, 25 de outubro de 2022. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Aliás, exatamente neste ano contemplamos 15 anos de sua canonização. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedei-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia. Amém. Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao longo do caminho que o conduz a Jerusalém, Jesus é cercado por milhares de pessoas que se reúnem ao seu redor. E a razão desta atração das multidões é a palavra. E aí podemos perceber a alternância dos destinatários da palavra. Então começa lá os discípulos, capítulo 12, versículos de 1 a 12, depois vai para a multidão dos versículos 13 a 21, depois volta para os discípulos, versículos 22 a 53, e aí as multidões dos versículos 54 a 59. Além disso, o escândalo da morte é o tema dominante do capítulo 13 de Lucas. A primeira parte fala da morte de todos, depois da morte de Jesus. A morte poupou os pecadores, porque eles esperam a sua conversão. Mas outro tema é comparado ao tema dominante, a salvação dada aos homens. A cura da mulher encurvada, filha de Abraão, a quem Satanás havia amarrado por 18 anos, é o coração deste capítulo. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Esta semente é muito comum na Palestina, especialmente perto do lago da Galileia. É conhecido por sua pequenez singular. Em Lucas capítulo 17, Jesus usa esta imagem para expressar a esperança que tem nos discípulos de ter o mínimo de fé. Se tivesseis fé como um grão de mostarda. Esta simples parábola compara 2 momentos diferentes da história de uma semente. Aquele em que é lançada à terra, os modestos começos, e aquele em que se torna árvore, o milagre final. Assim, a função da história é narrar o crescimento extraordinário de uma semente lançada no jardim. Seguindo por um crescimento surpreendente, torna-se uma árvore. Como esta semente, o reino de Deus também tem uma história. O reino de Deus é a semente lançada no jardim, que no Novo Testamento é o lugar da agonia, o sepultamento de Jesus. João capítulo 18, capítulo 19. Em seguida, o tempo do crescimento, e que termina por se tornar uma árvore aberta a todos. O reino de Deus também é como o fermento. O fermento é colocado em 3 potes de farinha. Na cultura judaica, o fermento era considerado um ingrediente de corrupção,
tanto que foi abolido de suas casas. Para não contaminar a festa pascal, começava com a Semana dos Pães Ázimos. Aos ouvidos dos judeus, o uso desse elemento negativo para descrever o reino de Deus era motivo de preocupação. Mas descobrimos sua força convincente. Basta colocar uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha para ter uma grande quantidade de massa. Jesus anuncia que este fermento, escondido ou feito desaparecer em 3 medidas de farinha, depois de certo tempo, faz tudo crescer. Mas o que essas duas parábolas, afinal, nos comunicam? O reino de Deus, comparado por Jesus a uma semente que se torna árvore, deve ser também a comparação à história de Deus, como história da palavra. Está escondido na história humana e está crescendo. Lucas pensa na palavra de Jesus, o reino de Deus entre nós, que já conhece seu desenvolvimento, mas ainda não se tornou uma árvore. Jesus e o Espírito Santo estão apoiando este crescimento da palavra. A imagem do fermento na massa completa a mensagem da semente. O fermento é o evangelho que opera no mundo, nas comunidades e em cada um de nós. Santo Antônio de Santana Galvão. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas. Desse modo, na sua vida estava plantada a semente da vocação religiosa. Aos 21 anos, Antônio deixa os jesuítas e ingressa na Ordem Franciscana, no Rio de Janeiro. Em 1768, foi nomeado pregador e confessor do convento das Recolhidas de Santa Teresa. Entre suas penitentes, encontrou a irmã Helena Maria do Sacramento, que tinha visões sobre a fundação de um novo convento. Apesar das dificuldades, Frei Galvão e irmã Helena fundaram, em fevereiro de 1774, o Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição e da Divina Providência. Entre dificuldades e perseguições, Frei Galvão conseguiu manter e ampliar seu convento, construindo inclusive uma igreja anexa ao prédio. Hoje o convento em São Paulo é o patrimônio cultural da humanidade. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo, fundou o recolhimento de Santa Clara, em Sorocaba. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no recolhimento da Providência. Durante sua última enfermidade, Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado pelas religiosas que lhe prestavam algum alívio e conforto. Ele faleceu com fama de santidade aos 23 de dezembro de 1822. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos por tudo que fez e sofreu o vosso servo, Frei Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança, a caridade e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente desejo. Amém. Por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça, até amanhã.